Paz do Senhor, irmãos. Obrigado, pastor Gerson, pastor Márcio. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Apenas 2 versículos nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Para nós uma alegria, um privilégio também estar ministrando a palavra do Senhor. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Muito obrigado, pode tomar assento. A palavra que Deus pôs no meu coração hoje é sobre vencendo os estigmas da vida. O que é um estigma? Estigma significa uma marca, uma cicatriz. É algo que fica marcado, é um estigma. Quando a gente leu esse texto do apóstolo Paulo falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, então ele está fazendo menção à maldição da lei, e até anterior à lei. Lá em Gênesis capítulo 49, está escrito, o capítulo 49 de Gênesis fala sobre as bênçãos proféticas de Jacó para seus filhos. Quando Jacó está sentindo que aproxima o momento de sua partida, de sua morte, ele chama seus filhos, que posteriormente se tornariam tribos de Israel, e um por um, começando do mais velho ao caçula, ele começa a enunciar bênçãos para eles. Acontece que Jacó era um patriarca. Então, a bênção de um patriarca como Abraão, como Isaac, como Jacó, tinha um peso muito grande. Além de ser uma bênção paterna, também significava bênção para as gerações futuras. Então, bênção profética também. E ele vai chamando. Então, ele fala para os filhos, Gênesis 49. 1 em diante diz assim, depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então ele está falando que a bênção que ele vai proferir também tem impacto sobre o futuro deles, né? Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai, porque Jacó tinha, depois do val de Jaboque, no episódio lá, Deus transformou seu nome de Jacó em Israel. Então ele começa com o primogênito. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, a primícia do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Então Rúben já recebe uma palavra que não é boa. Ele fala, olha, você teria a bênção da primogenitura, mas você fez alguma coisa muito grave, errada, então não será mais o mais excelente. Aí depois ele chega em Simeão e Levi, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No teu conselho não entra minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. E aí depois ele chega em Judá, e aí ele dá uma bênção maravilhosa para Judá. Fala que o cetro não vai se arredar de Jacó. Então ele já fala que ali seria a tribo que nasceria os reis. E quando chega em José, ele dá bênçãos e bênçãos para José.
E vai citando todos os seus filhos. Passado algum tempo, Jacó morre. E cada filho de Jacó toma o seu rumo. Eles já eram adultos, já tinham filhos, alguns já tinham netos. Já estavam em formação, pequenas tribos ali. E a Bíblia diz que com José no Egito entrou Jacó e sua família, cerca de 70 pessoas no Egito. E 400 anos depois, eles eram uma multidão, eles já eram mais na casa de 2, 3 milhões de pessoas. As tribos estavam já formadas, 400 anos. Moisés chega para libertar o povo, mas aí tinha um detalhe, irmãos. Durante 400 anos, principalmente essas duas tribos aqui, Simeão e Levi, carregaram um estigma, carregaram uma marca negativa. E por que eles carregaram essa marca? Quando você lê Gênesis capítulo 34, você vai ver que Jacó teve 12 filhos, sexo masculino, e uma filha, Diná. E a Bíblia diz que Diná um dia foi conhecer os filhos da terra. Isso nunca é bom, né? Conhecer os filhos da terra. E ela foi, nesse conhecimento, ela conhece um jovem chamado Siquém, ele era um príncipe da sua região, e aquele moço comete um estupro com Diná. E, posteriormente, o jovem resolve querer casar com ela. E faz o endereço, manifesta o desejo para Jacó. E Jacó, meio desbaratinado em toda aquela situação, a tragédia, concede a mão da filha em casamento. Mas Simeão e Levi, os dois irmãos dela, fizeram um pacto. Eles chegam para a família do moço e falam: olha, nós somos hebreus, temos o costume de circuncidar. Então, se vocês querem se tornar parente conosco, vocês têm que fazer circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia, né? Parecida com a cirurgia de fimose, só que sem anestesia, né? Na raça e na bruta mesmo, como se diz antigamente. E a Bíblia diz que nos dias que eles estavam na maior dor, né, fizeram a cirurgia, nas suas tendas, os dois pegaram espadas, entraram na tenda de um por um, daquele povo, daquela família, que ia desposar, ia casar com a irmã deles, e mataram covardemente um por um. Fizeram um massacre. Jacó ficou sabendo e falou: o que vocês me fizeram? E agora como que eu vou ficar perante esse povo aqui em Canaã? E os anos se passaram. Quando então ele está para morrer e vai abençoar seus filhos, em vez de bênção, esses dois recebem maldição. Maldito é o seu furor, com vocês a minha alma não se ajunte, eu vou dividir eles em Jacó. Irmão, já pensou, o pai está morrendo, em vez de abençoar ele, amaldiçoa, e aquilo vai passando, de filho para pai, para neto, para bisneto, para tataraneto, 400 anos foi passando com essas duas tribos, e o que corria entre eles é o seguinte: nós somos uma tribo de amaldiçoados. Nós somos uma tribo de abençoados. As coisas para a gente nunca vai dar certo. Fomos amaldiçoados pelo patriarca. Aí Moisés vai, Deus o usa para tirar o povo do Egito. Eles saem do Egito. Assim que saíram do Egito, Moisés sobe para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Enquanto isso, embaixo, o povo de Israel se desvia, grande parte deles, constrói um bezerro de ouro, adoram, faz um carnaval tremendo em volta dele. Quando Moisés desce do monte, ele fica muito irado, quebra as tábuas da lei. E aí, em Êxodo, capítulo 32, no versículo 26... a Bíblia diz que ele se põe em pé, então, no meio do arraial, todo irado, e pergunta assim: quem aqui é do Senhor, vem a mim? E a Bíblia diz assim: então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A hora que ele está irado e fala: quem aqui é do Senhor? E aí vem os filhos de Levi. E se ajuntam e ajudam Moisés ali a fazer
um ato ali de justiça própria, vamos dizer assim. E quando Moisés, então, depois vai, por Deus, orientado por Deus, vai fazer o tabernáculo, ele então faz uma surpresa para todo Israel. Ele fala, olha, nós vamos dividir cada tribo, cada um vai ter sua herança, essa tribo tal, tal, tal. A hora que ele chega em Levi, ele fala, vocês não terão terras. Eu imagino que na cabeça deles, na hora que eles ouviram, eles falaram, a gente já estava esperando isso, a gente é negativo mesmo, somos um zero à esquerda, amaldiçoados. Mas aí ele fala o seguinte, a tribo de Levi não terá terras, porque ela será a tribo sacerdotal de Israel. A maldição foi quebrada. Quando eles tomaram aquela posição de dizer, nós somos do Senhor, a recompensa veio poucos dias depois. Vocês agora serão tribos de sacerdotes do Senhor, receberão o dízimo das demais tribos. Vocês agora que cuidarão do culto, da adoração ao Deus único e verdadeiro. E aí eu contei essa história, por quê? Porque durante a década de 90, nos inícios dos anos 2000, durante cerca de 15, 20 anos, no meio evangélico brasileiro, começando nas igrejas neopentecostais e depois também nas pentecostais clássicas, surgiu a chamada teologia da maldição hereditária. E, irmão, isso aí fez um estrago terrível. Então, as pessoas chegavam e falavam, olha, tem que fazer quebra de maldição, tem que fazer encontros e tal, e vocês têm que voltar até o útero da mãe, e até antes, e era aquele negócio, e vamos fazer cultos de quebra de maldição, e fazer cultos mesmo. E a gente passava na porta de algumas igrejas, tinha os cartazes mais bizarros do mundo, né? Você chegava na porta de alguma igreja, estava lá, desencapetamento total. Falava, mas que é isso, mano? Que loucura é essa? E quebra disso, quebra daquilo, e aquele negócio foi virando um negócio. Eu lembro que eu dirigi uma congregação e um dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, que dia aqui que é o culto de libertação? Falei, irmão, aqui todo dia é culto de libertação. Todo dia Jesus salva, todo dia Jesus cura, todo dia Jesus liberta. Mas qual era a teologia criada em torno disso? Eles pegavam uma interpretação equivocada de Êxodo capítulo 20, quando depois dos mandamentos, Deus fala assim, vou visitar a maldição dos filhos, dos pais, até a terceira, quarta e quinta geração, e pegava e aplicava isso. Acontece que nós não estamos mais no Antigo Testamento. E aí entra o texto que eu li de Gálatas, onde Paulo fala que realmente havia maldição da lei, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quantas pessoas que vivem com marcas, com estigmas. A minha vida é assim, mas a meu avô foi assim, a minha avó foi assim, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim. Tem jovens que têm medo de casar por causa de alguma experiência negativa familiar que ele teve, então ele fica com medo que alguma coisa vai acontecer, porque houve esse histórico familiar. É tanta coisa que há, quantas pessoas que às vezes eles são frustrados devido a isso. Eles falam, isso é uma maldição que eu tenho que de vez em quando tem que dar uma saída ali, quem sabe ali naquela igreja ali, bota para a campanha do milho ungido ali, do sal ungido, da rosa ungida, e aí vai quebrar essa maldição, mas tudo é um equívoco. Porque no próprio Antigo Testamento se foi reinterpretado, lá em Ezequiel capítulo 18, em Ezequiel depois capítulo 33, nos 2 capítulos, Deus chega para o profeta Ezequiel e fala assim, olha, eu não vou cobrar o pecado do filho no pai, nem do pai no filho. Um não vai carregar o pecado do outro. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. Mas não interpretava e não lia. Por que eu falo que Paulo está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Porque quando Jesus estava para ir para a cruz, ele derramou seu sangue em 4 lugares. O primeiro lugar que Jesus derramou sangue foi no jardim do Getsêmani. Enquanto ele estava ali orando intensamente, a Bíblia diz que o seu suor
se transformam em gotas de sangue. E ali tinha um significado, porque naquele momento ele estava orando e dizendo: Pai, não seja feita, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali aquele derramamento de sangue estava falando sobre que Cristo estava resgatando da rebeldia inicial em Adão, porque Adão desobedeceu a Deus, ele e Eva comeram do fruto, foi desobediência. Agora Jesus está em obediência, oferecendo a si como sacrifício por toda a humanidade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A segunda vez que ele derrama o sangue foi quando eles então, batendo nele e preparando ele para a cruz, eles pegam uma coroa de espinhos, colocam na sua cabeça e batem com a cana. E a Bíblia diz que sangrou. Acontece que espinhos, na Bíblia, é símbolo de maldição. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus falou: agora maldita é a terra por causa de vós. Ela produzirá espinhos e cardos. Quando eles pegam a coroa de espinhos e batem com a cana na cabeça de Jesus e sangra, ali tinha um significado espiritual poderoso. Ali estava falando que agora a maior quebra de maldição já ocorreu na cruz do Calvário. Você quer saber quando foi a maior quebra de maldição? Foi na cruz. O sangue de Jesus quebrou as maldições. Toda a maldição da lei. Toda a maldição da lei. E depois, foi quando ele foi para a cruz. E a última foi quando ele estava, ali já fala da obra salvífica completa, aquele derramamento. E a última foi quando ele tomba a cabeça. E era o costume dos soldados romanos quebrarem as pernas dos condenados enquanto ainda estavam vivos, produzindo mais sofrimento. E quando eles vão para fazer isso em Jesus, havia um salmo que dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado. E quando eles vão para fazer isso, eles notam a cabeça pendida e falam: esse já morreu. Então o soldado pega uma lança e perfura o lado de Jesus, e a Bíblia diz: saiu sangue e água. Sangue, porque é o sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos liberta. E a água simboliza o Espírito Santo. Jesus é o doador do Espírito Santo. É Ele que doa o Espírito Santo. Por isso que Ele diz: olha, eu estou indo, mas não vou deixar aí vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai. E Ele enviará o outro Consolador. O outro, por que o outro? Porque enquanto Jesus estava na terra, Ele era o Consolador. Ele chegava para os que estavam tristes e dizia: não temas, não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. Levanta da tua cama e anda. E até os mortos ele dizia: Lázaro, sai para fora. Enquanto ele estava na terra, ele era o consolador. Mas ele falou: agora estou indo, mas vou enviar o outro, que estará para sempre convosco. Não um dia, não dois, mas para sempre. O Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. A Bíblia termina o Antigo Testamento falando em maldição. O livro de Malaquias fala em maldição. Ele fala em 4 maldições. No capítulo 1, ele fala da maldição de um culto prestado a Deus sem vida. Um culto imperfeito. O que era o culto no Antigo Testamento? Era o sacrifício. Então eles traziam ovelhas defeituosas, mancas, cegas, a pior que tinha. E ele falou: como vocês querem que eu receba esse culto de vocês? Vocês acham que para mim vale qualquer coisa? Vocês acham que eu não estou olhando, eu não vejo o que vocês estão trazendo? Vocês trazem o pior das ovelhas. Vocês trazem o de pior e ainda falam: o que a gente está fazendo que o Senhor não está agradando? Eu não estou ao agrado do culto de vocês. E ali havia uma maldição contra aquele culto sem vida, sem propósito, sem objetivo. Capítulo 2, ele faz a maldição contra os sacerdotes infiéis. Capítulo 3, ele fala sobre a maldição das retenções das contribuições. Com maldição sois amaldiçoados. No capítulo 4, ele fala da maldição em família.
que quando viesse o sol da justiça, converteria, se o povo se convertesse, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a maldição familiar seria quebrada. Então, como que se quebra a maldição? Não é ficar fazendo intermináveis mandingas, não é trazendo amuletos, mas se quebra o culto desse primeiro, o rito da adoração em verdade, prestando a Deus um culto em espírito e em verdade, de coração, de alma, não somente, como se diz no catolicismo, está lá de corpo presente, está o corpo lá, a mente está em outro lugar. Isso aí só é quebrado quando eu presto a Deus um verdadeiro culto de adoração em espírito e em verdade. A infidelidade só quebra praticando a fidelidade. Da contribuição é quando eu passo, então, contribuir, porque eu não contribuo para ser abençoado. Mas quem contribui é abençoado. Isso aí que é interessante. Eu não contribuo para ser abençoado, mas quem contribui é abençoado. Honra o Senhor com os teus bens, suas fazendas. O Senhor multiplicará os teus recursos. A bênção vem. Ela vem, é automática, ela vem. Isso aí está quebrando. É fazer contribuição de coração, de alma. E assim o Senhor estará abençoando. E a maldição sobre família é quando o coração dos pais aos filhos são convertidos um ao outro. Nós estamos vendo hoje muitas famílias em grandes conflitos. Isso aí só vai ocorrer quando houver essa conversão de um ao outro. A começar dos pais. Em vez de amaldiçoar seu filho, abençoe. Em vez de dizer você é um problema, diga você hoje está trazendo problemas, mas eu vejo que você será uma bênção um dia. Seja um profeta no seu lar, seja um profeta na sua casa. E declare bênção, e declare a bênção de Deus sobre sua família, sobre seu marido. Quantas mulheres que só praguejam sobre os maridos, quantas maridos que praguejam sobre as mulheres. Declare a bênção de Deus no seu lar. E tira a palavra negativa. E você vai ver que a coisa vai ficar diferente. Nós não precisamos fazer nenhum ritualístico disso. Nós só precisamos crer de todo o nosso coração. Essa maldição foi quebrada porque que ainda existe? É porque só falta eu receber. Só falta eu crer e receber, porque o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. E foi muito caro. Muito caro. E o apóstolo, antes de dizer, olha, ele nos resgatou da maldição da lei, para que agora a bênção de Abraão chegasse aos gentios, como também o Espírito Santo. Ô, irmão, que maravilha! Você já pensou a bênção chegar? Você sabe quantas bênçãos tem na Bíblia? Cerca de mais de 8.000. E por que às vezes a gente não recebe? Sendo que em Efésios capítulo 1, diz assim, olha, agora eu louvo a Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você sabe o que significa isso? Tem muito crente que não sabe, tem muitas pessoas que não sabem. Eu gosto de contar sempre a história que eu li de um jovem que fez uma viagem de Londres a Nova York. E ele tinha muita vontade de fazer essa viagem, era um cruzeiro de navio. Mas ele não tinha dinheiro a não ser para a passagem. Então, ele compra e vai realizar seu sonho. Mas aí tinha um probleminha. E para comer. Então, ele falou, não, eu vou suportar. Só que a viagem era quase uma semana de navio. No primeiro dia, ele segurou bem. Aguentou. Chegou no segundo dia, o negócio começou a apertar. Aí alguém chegava, vamos ali tomar um café ali na cantina? Não, depois você vai, eu estou aqui meio de dieta. Dieta nada, ele não tinha dinheiro. Chegava na hora do almoço, vamos almoçar? Não, eu estou indo mais tarde, pode ir. E a fome foi apertando. Chegava à noite, segundo dia, o negócio ficou feio. Terceiro dia, de novo, nada. Chegou um ponto que ele falou, gente, eu não aguento mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o restaurante,
vou comer, pedir tudo que tem direito, e depois eu aguento as consequências. Ou eles vão me colocar para cascar batata no navio todinho para pagar, ou vão chamar segurança, me dar tal uma detenção, mas eu não aguento mais, eu tenho que comer alguma coisa. E chegou lá, ele pediu, comeu, se alimentou, fartou, falou, agora é hora de chamar o segurança para mim. Falou, por favor, garçom, a conta. Aí o moço olhou para ele, falou, que conta? Não, a conta do que eu consumi aqui. Ah, que brincadeira é essa, rapaz? Pode ir lá, vai lá para o seu quarto. Não, eu quero pagar. O moço falou, mas que negócio é esse? Mas não tem como eu falar que você chegou agora, porque só se você tivesse chegado de helicóptero ou de avião aqui no navio, porque nós já estamos há quase 4 dias de viagem aqui. O que você estava fazendo? Você trouxe comida, alguma coisa? Não. Eu quero pagar. Ele falou, moço, você não olhou lá no embarque seu ticket, que dizia que quando você comprou a passagem, todas as despesas estavam inclusas? E deu uma risada para ele. E ele falou, meu Deus, passei uma fome terrível aqui, sem saber que quando comprou a passagem, tudo estava incluso. É isso que Paulo está dizendo. E ele nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Quando você foi salvo, você não teve só uma etapa. Agora você veio, aceitou Jesus, agora o resto é por sua conta e risco, e tudo bem, se vira aí. Não, assim não. A obra da salvação é a coisa mais completa que existe. O Espírito Santo já vem para habitar em você. Ele já vem, é como um copo que estava vazio e agora enche de água. E quanto mais você vai buscando a Deus, mais vai enchendo. É por isso que fala, enchei-vos do Espírito. E quanto mais você busca, ele vai enchendo. Mas já tem água, o Espírito Santo já te habita. Você agora só vai procurar para ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Receba a bênção do Senhor. Fique livre dos seus estigmas. Fique livre das suas marcas que você vem carregando há tanto tempo. Você vem carregando coisa pesada aí, né, na sua consciência, sua memória, seus traumas. Isso vem se tornando uma maldição na sua vida, mas hoje o Senhor quer te tirar esse peso. Sabe por quê? Porque lá em Efésios 4 fala que Cristo, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E hoje o seu cativeiro é quebrado no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. O Senhor agora quebra o seu jugo, quebra agora a sua angústia, quebra agora a sua depressão, quebra agora o seu estigma e sua marca mais profunda e mais traumática, porque a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Ela chega onde o psicólogo não chega, ela chega onde o psiquiatra não chega, ela chega no mais íntimo da sua alma, do seu intelecto, e o Senhor começa a te tratar, começa a curar suas feridas interiores, exteriores, enfermidades físicas, enfermidades na alma, cura em nome de Jesus. Eu vou pedir que você se coloque de pé em nome do Senhor. Aleluia. Como é bom a palavra do Senhor. Ele nos resgatou da maldição da lei. E agora fez que a bênção de Abraão chegasse a nós. Nós não tínhamos direito, mas agora pelo sangue de Jesus nós temos. Nós estávamos fora dos pactos, fora das alianças, mas agora estamos incluídos pelo sangue de Jesus. Pelo ato sacrificial. Quando Jesus na cruz declarou, está consumado, era isso que ele estava falando. Essa palavra em grego significa tetelestai, que significa está pago, foi pago, está consumado, está terminado. Eu agora só tenho que confiar, eu só tenho que crer e apropriar disso pela fé em Jesus Cristo. Eu quero estar orando, se há alguma pessoa nessa noite para decidir por Cristo, para reconciliar com o Senhor, é noite disso, é noite oportuna, é noite do Senhor tratar com a sua alma, com o seu coração,
a sua mente. Se você, às vezes, quer receber uma oração aqui, independente se você é evangélico ou não, o Senhor falou a sua alma, o seu coração, e você quer se sentir livre, porque o jugo de Jesus é suave e leve, né? Ele nos chama a isso. Vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não fique carregando fardos pesados na vida. Isso faz mal. Isso faz mal para a sua alma, depois faz mal para o seu corpo. Isso produz doença. É noite de receber a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a unção do Senhor. A unção que, como diz o apóstolo João, na epístola de João, a unção que quebra o jugo. E ela quebra todo jugo, todo jugo. O Senhor pode te curar nessa noite, seja da enfermidade, ou seja de cura da alma, seja de alguma cura psíquica, que essas são dificílimas, mas para o Senhor Jesus, que é o maior psiquiatra que existe, não existe coisa difícil. Ele te toca. E quando Ele dá um toque em você, você começa a sentir a unção de Deus, a graça do Senhor. E aquele seu trauma mais profundo vai sendo tratado por Jesus. Em nome do Senhor. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Não sei se os irmãos vão louvar, mas nós estaremos orando e declarando a bênção do Senhor agora sobre sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. É noite de seguir uma vida nova em Cristo. Aleluia, no Senhor. É dizer, Senhor, me restaura, me cura, me renova. Aleluia. Me dá, Senhor, um novo projeto de vida, uma nova motivação. E agora diga como Paulo aos Filipenses, esquecendo agora das coisas que para trás ficam, corramos para o prêmio da soberana vocação de Deus. Prossigo para o alvo, prossiga para frente, porque o caminho do cristão é para frente. Para trás você esquece. Agora o caminho é para frente. Não fique andando, olhando no retrovisor, senão você bate. Olhe para frente, olhe para frente. Siga para frente, em nome de Jesus.